Tudo o que existe hoje começou como uma ideia. Antes de qualquer conquista, houve imaginação. Neste capítulo, você vai entender como usar esse poder para transformar pensamentos em realidade. Quinto passo: em direção à riqueza. Imaginação. Todas as oportunidades de que você precisa na vida estão esperando em sua imaginação. Imaginação é a oficina da mente, capaz de transformar energia mental em realização e riqueza. Imaginação é literalmente a oficina em que se moldam os planos criados pelo homem. Impulso e desejo recebem molde, forma e ação através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Disse que o homem pode criar tudo o que imagina. Com o auxílio de sua faculdade imaginativa, o homem descobriu e dominou mais forças da natureza nos últimos 50 anos do que durante toda a história da raça humana anterior a essa época. Conquistou o ar tão completamente que os pássaros são pobres competidores para ele. Analisou e pesou o Sol a uma distância de milhões de quilômetros e determinou, com o auxílio da imaginação, os elementos em que consiste. Aumentou a velocidade da locomoção a ponto de poder viajar agora mais rápido que o som. A única limitação do homem, dentro da razão, está no desenvolvimento e uso que faz da imaginação. Ainda não atingiu o ápice do desenvolvimento no uso da faculdade imaginativa. Apenas descobriu que possui imaginação e começou a usá-la de maneira muito elementar. Sintética e criadora. A faculdade imaginativa funciona de duas maneiras. Uma é conhecida como imaginação sintética e a outra como imaginação criadora. Imaginação sintética. Através dessa faculdade, pode-se arrumar velhos conceitos, ideias ou planos em novas combinações. Essa faculdade nada cria, apenas trabalha com o material da experiência, educação e observação com que é alimentada. É a faculdade mais usada pelo inventor, com exceção do gênio, que força a imaginação criadora quando não pode resolver um problema pela imaginação sintética. Imaginação criadora. Pela faculdade da imaginação criadora, a mente finita do homem tem comunicação direta com a inteligência infinita. É a faculdade pela qual se recebem pressentimentos e inspirações. É através dela que todas as ideias novas ou básicas são transmitidas ao homem. É através dela também que um indivíduo pode sincronizar ou comunicar-se com os subconscientes de outros. A imaginação criadora trabalha automaticamente da maneira descrita nas páginas subsequentes. Essa faculdade só funciona quando o consciente trabalha num ritmo excessivamente rápido, como, por exemplo, quando o consciente é estimulado pela emoção de um forte desejo. A faculdade criadora se torna mais alerta na proporção em que é desenvolvida pelo uso. Grandes líderes de negócios, indústria, finanças, grandes artistas, músicos, poetas e escritores tornaram-se grandes porque desenvolveram a faculdade da imaginação criadora. Tanto a imaginação sintética quanto a criadora tornam-se mais alertas com o uso, do mesmo modo que qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve através do uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso, é nebuloso e efêmero, é abstrato e sem valor enquanto não se transformar em seu equivalente físico. Enquanto a imaginação sintética é a mais usada no processo de transformar o desejo em dinheiro, não se esqueça de que você poderá enfrentar circunstâncias que exigem também o uso da imaginação criadora. Estimule a imaginação. Sua faculdade imaginativa pode ter se enfraquecido pela inação, pode ser revivida e alertada pelo uso. Essa faculdade não morre, embora se torne entorpecida por falta de uso. Centralize sua atenção, por enquanto, no desenvolvimento da imaginação sintética,
porque esta é a faculdade que você usará com mais frequência no processo de converter desejo em dinheiro. A transformação do impulso intangível do desejo em realidade tangível de dinheiro exige o uso de um plano ou planos. Esses planos têm de ser formados com o auxílio da imaginação, principalmente com a faculdade sintética. Leia o livro todo, depois volte a este capítulo e comece imediatamente a pôr sua imaginação a trabalhar na formação de um plano, ou planos, para a transformação do desejo em dinheiro. Instruções pormenorizadas para a elaboração de planos foram dadas em quase todos os capítulos. Siga as que mais se adaptam às suas necessidades e escreva o plano se já não o fez. No momento de completar isso, você terá dado forma concreta ao desejo intangível. Leia a sentença anterior mais uma vez. Leia-a em voz alta, bem devagar, e ao fazê-lo, lembre-se de que, ao escrever a declaração do seu desejo e o plano para sua realização, você terá dado o primeiro de uma série de passos que lhe possibilitarão converter o pensamento em seu equivalente físico. A natureza. Conta-nos o segredo da fortuna. A terra em que você vive, você e todas as coisas materiais são o resultado de uma transformação evolutiva, através da qual pedacinhos microscópicos de matéria foram organizados e arranjados em ordem. Além disso, e essa declaração é de importância tremenda, a Terra, cada uma das bilhões de células individuais do seu corpo e cada átomo de matéria começaram como forma intangível de energia. Desejo é impulso de pensamento. Impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você começa com o impulso de pensamento, o desejo de acumular dinheiro está chamando a seu serviço o mesmo material que a natureza usou ao criar a Terra e todas as formas materiais do universo. Você pode acumular uma fortuna com o auxílio de leis imutáveis. Antes, porém, é preciso familiarizar-se com essas leis e aprender a usá-las. Pela repetição e pela abordagem desses princípios sob todos os ângulos concebíveis, o autor espera poder revelar-lhe o segredo pelo qual se acumularam todas as grandes fortunas. Por estranho e paradoxal que pareça, o segredo não é segredo. A própria natureza o exibe na terra em que vivemos, nas estrelas, nos planetas suspensos dentro do nosso círculo de visão, nos elementos acima e em volta de nós, em cada folha de grama e em cada forma de vida dentro do nosso panorama. Os princípios que se seguem abrir-lhe-ão o caminho para compreender a imaginação. Assimile o que compreende ao ler esta filosofia pela primeira vez. Depois, ao relê-la e estudá-la, descobrirá que algo aconteceu para esclarecê-la e dar-lhe uma compreensão maior do todo. Acima de tudo, não hesite no estudo desses princípios, enquanto não tiver lido o livro pelo menos 3 vezes, pois aí não quererá parar. Ideias se transformam em fortunas. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Ideias são produtos da imaginação. Examinemos algumas ideias conhecidas que produziram vastas fortunas, com a esperança de que esses exemplos tragam informações definidas concernentes ao método pelo qual a imaginação pode ser usada na acumulação de riquezas. Faltava um ingrediente. Há 50 anos, um velho médico do campo foi à cidade, amarrou o cavalo, entrou silenciosamente numa farmácia e começou a negociar com o jovem caixeiro. Por mais de 1 hora por trás do balcão de remédios, o velho médico e o caixeiro conversaram em voz baixa. Depois, o médico foi embora. Foi até o carrinho e trouxe um tacho grande e fora de moda, e uma grande pá de madeira, usada para mexer o conteúdo do tacho, e depositou-os no fundo da loja. O caixeiro inspecionou o tacho, enfiou a mão no bolso, tirou um punhado de notas e entregou-as ao médico. O punhado de notas continha exatamente $500, toda a economia do caixeiro.
O médico estendeu-lhe um pequeno pedaço de papel em que se achava uma fórmula secreta. As palavras nesse papel valiam o resgate de um rei. Mas não para o médico. Aquelas palavras mágicas eram necessárias para fazer o tacho ferver. Mas nem o médico nem o jovem caixeiro sabiam que fortunas fabulosas estavam destinadas a sair dali. O velho médico ficou satisfeito em vender o conjunto por $500. O caixeiro estava se arriscando bastante ao colocar as economias de toda a vida num simples pedaço de papel e num tacho antigo. Nunca sonhou que esse investimento começaria a inundar o tacho de ouro. O que o caixeiro comprou, na realidade, foi uma ideia. O velho tacho, a velha pá de madeira e a mensagem secreta eram apenas detalhes. O verdadeiro valor estava na ideia. O estranho caso do tacho começou a ter lugar depois que o novo dono misturou às instruções secretas um ingrediente que o velho médico não conhecia. Esse ingrediente era a imaginação. O nome do caixeiro era Asa Candler. A ideia transformou-se em uma das maiores fortunas do mundo. Essa história mostra que ideias podem gerar riqueza quando combinadas com imaginação e ação. Uma semana para ganhar $1 milhão. Essa história prova a verdade do velho ditado. Onde há vontade, há um caminho. O Dr. Frank W. Gunsaulus precisava de $1 milhão para construir um colégio. Durante 2 anos, pensou nisso sem agir. Até que tomou uma decisão. Decidiu que conseguiria o dinheiro em uma semana. No momento em que tomou essa decisão, sentiu uma certeza absoluta. No dia seguinte, anunciou que faria um sermão intitulado "O que eu faria se tivesse $1 milhão?" Sem notas, falou com emoção e convicção. Um homem na plateia se levantou e disse que acreditava nele. Ofereceu-lhe o dinheiro. O nome desse homem era Philip D. Armour. O dinheiro veio 36 horas depois da decisão. Propósito definido, mais planos definidos. Ideias podem ser transformadas em dinheiro através de propósito definido e planos definidos. Riqueza não vem por acaso. Não vem apenas com trabalho. Ela vem como resposta a uma exigência clara, baseada em princípios definidos. Ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que os cérebros que as criam. Primeiro você controla a ideia. Depois, a ideia passa a controlar você. Pontos a fixar. Você pode usar tanto a imaginação sintética quanto a criadora. Com prática, ambas podem trabalhar juntas. Imaginação é o ingrediente que falta em muitos fracassos e o fator decisivo em muitos sucessos. Ideias podem gerar fortunas. Conhecimento está disponível. Mas é a imaginação que transforma conhecimento em riqueza. Se esse conteúdo fez sentido para você, continue acompanhando a série. Porque nos próximos capítulos, esse princípio começa a se revelar de forma cada vez mais clara. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, ative as notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito a levar esse conhecimento para mais pessoas. Nos vemos no próximo capítulo.